Boa noite, Boa noite. Macário. Isso. Tudo bom. Você vai participar da sessão de apresentação de trabalhos e o seu trabalho é o trabalho 150. Deixa eu só. Isso, 150. Ah, tá. Você que vai apresentar? Isso. O Sérgio vai participar, Macário? Não, ele não vai conseguir chegar a tempo, não. Ah, tá bom. Ele Tá participou bom. no de ontem, Oi? ele apresentou um ontem, mas hoje Ah, não deu sim. tempo de ele chegar. Ah, tá bom. Tá bom, então vamos só aguardar a chegada dos outros participantes. O pessoal Beleza. daqui a pouco já deve estar entrando, tá bom? Obrigado, viu? Ok. Obrigado, senhor. Gabriela, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Marco Antônio, eu vou fazer a moderação da sessão de apresentação do trabalho. Ah, prazer. É só você que participa ou tem o Joilson também? Não, vai ser só eu. Ah, tá bom. Tudo bem. Vou aguardar mais um pouquinho, porque É porque a plenária ainda não terminou, mas eu fiquei com... eu acho que tem muita gente lá. Eu estava lá agora, falei, deixa eu vir para cá, para outra sala, para poder receber todo mundo, né? Né, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, ai, depois eu atraso. Dá É. algum... Não, a gente sempre dá um tempinho aí, tá? Dá para fazer a apresentação do trabalho tranquilamente, não tem problema. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Você é de qual universidade? Eu sou da UFRJ, da Rural, Ah, Rural do do Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Ah, é legal, hein? Isso. E vai apresentar sobre energia fotovoltaica, né? Isso. Interessante o trabalho, viu? Eu dei uma olhada no trabalho, interessante. Ah, obrigada. Eu falo porque a minha área, eu também, quando eu fiz o Aqui, mestrado, eu fiz alguma coisa relacionada, eu fiz um trabalho relacionado à energia fotovoltaica, só que para materiais para células fotovoltaicas. entendi. Ah, legal também. E agora na administração, no doutorado em administração, eu estou seguindo a área de eficiência energética também, mas aí é relativo a, a economia circular nos negócios empreendedores. Ah, maneiro, interessante. Eu gosto bastante da área de energia. É, é interessante, né? Acho que É. a gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo na Europa, né? Então, a falta de energia por causa de um país que, É muita dependência ainda, né? né? Você vê a dependência de energia relativa à Rússia lá, pronto, o cara, vou fechar a torneira aqui, acabou. É, Então, complicado. os países eles têm que ser independentes, né, em relação à energia. Sorte que Sim, a gente não tem essa dependência enorme, né, nessa área. Então, a nossa matriz é bem diversificada, mas precisa melhorar. precisa muito ainda. Eu acho que agora talvez o pessoal comece a olhar mais para as energias. Ah, meu Deus, esqueci a palavra. A pessoa que está nervosa já só conversando. Não, fica tranquila, fica aí. Pode As falar. energias sustentáveis, assim, né? É, De fotovoltaica, eólica. Eu acho que talvez eles olhem mais para isso agora. você vê, a Europa por exemplo, a Alemanha, é totalmente dependente de gás do russo, Uhum. vai ter que reativar a usina nuclear. O que que eles vão fazer, né? É, não tem muito. Então, Aqui no Nordeste, a eólica está ultrapassando a fotovoltaica. com É, certeza, né? não A eólica é para de muito jeito forte aí, nenhum. né? Demais, Eu a ima- produção é muito grande. Caminhões É, carregando ela.
Ainda mais que você vai lá eu já fui no Nordeste lá, você vai numa praia ou você fica num hotel assim, né? Próximo da região litorânea, venta 24 horas A por vista dia. já é. Quando eu fui a primeira vez que eu fui assim, falei, nossa, mas não para de ventar, nossa, é Venta muito mesmo. impressionante. Oi? Tem o E dá maior para parque. ver, porque quando você vai no Nordeste, eu adoro o Nordeste, então vira e mexe quando dá, eu tô indo para aí. Você já vê bastante parque eólico quando passa. É, isso. Caras, você vê muito. E é legal, né? O crescimento está crescendo. É importante. É importante diversificar, né? Oi, Marcos, boa noite. Boa noite, Marco, boa noite para todos. Tudo Boa bem? noite. Desejar a todos uma boa apresentação, estamos aqui para dar força e apoio. Um abraço. Obrigado. Valeu. Jéssica, você vai apresentar algum trabalho? Eu tô vendo aqui os trabalhos aqui, eu não tô achando o nome da Jéssica. Acho que só vai assistir. Espera mais um pouquinho aí, uns 4, 5 minutos, aí a gente começa, tá bom? Você estava na plenária, Marcos? Tá na plenária, sim, terminou agora. É. É, e demorou para entrar, rapaz, demorou uns quase 10 minutos para começar a plenária. O problema do link, eu não sei. Sei A que ela demorou uns do... 10 Ah, não, no começo, né, da plenária, mas correu tudo bem. Opa. André, boa noite. Tudo bem? Eu não estou escutando você. Tá me escutando agora? Ah, agora sim. Tô com Agora... os vizinhos meio barulhentos aqui. Eu acho que esse microfone aqui não tá dando muito certo aqui, não. Você, o Rafael, o Américo e a Fabienne, né? Isso. Eles vão participar da apresentação ou não? Não, eles não vão participar, só eu. Tá bom. E o André... Tá. O Rômulo saiu. Bom, espera mais uns 2 minutinhos. Mas deixa eu só passar, acho que a maioria dos presentes que vão apresentar trabalho, dos que vão apresentar trabalho, já estão presentes. Eu só quero recordar que cada trabalho terá um tempo de 15 minutos cada autor terá um tempo de 15 minutos para fazer a sua apresentação. Passado esse tempo, nós vamos conceder um tempo de 5 minutos para alguma pergunta, alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais a respeito sobre o trabalho que acabou de ser apresentado, e assim a gente passa para o próximo trabalho, tá? Então, todos os trabalhos vão seguir essa lógica. E ao final da apresentação de todos os trabalhos, se houver tempo, a gente pode retomar cada um dos trabalhos e aí também discutir um pouquinho mais sobre alguma dúvida que tenha surgido ou que tenha ficado para trás. Eu gostaria também de informar que quando o tempo, quando estiver faltando 3 minutos para o fim do trabalho, eu falo, ó, 3 minutos, né, para a gente poder não avançar muito no tempo para que o próximo colega possa ter um tempo adequado para poder apresentar e não ultrapassar o tempo total da sessão, tá bom? Só vou esperar mais uns 5 minutos, um minuto, só para... Marco, tem notícia da nossa orientadora? Não, Deve estar tudo bem, né? trabalho, né, Marco? Correria, né? Ô, Organizar vários eventos, ela teve participando de Ela vários, que, né? ela que participou, organizou tudo aqui, né? É, Ela está ela é a uma das comissão. líderes, uma das líderes, né? Sérgio. Bom, eu vou começar
eu vou iniciar a apresentação dos trabalhos pela ordem que está lá no site, tá? Então, o primeiro trabalho a ser que vai ser apresentado é o do Macário, tá? Vocês se importam de seguir a sequência que está lá no site ou tudo bem? Tá. Então, a capacidade absortiva e ambidestria. Macário, se você quiser já compartilhar a tela da sua apresentação, e você tem 15 minutos, tá bom? Ok, compartilhado aí? Tá, tá na tela, pode prosseguir. Pronto. Então, o título do nosso trabalho é Capacidade Absortiva e Ambidestria Organizacional e suas relações com o desempenho das micros e pequenas empresas. Breve introdução. Em tempos de mercado turbulentos, que essa pesquisa foi feita no tempo da pandemia, embora não tenha saído ainda completamente, em mercados turbulentos, as organizações precisam se adaptar ao novo contexto que se apresenta. Com as micros e pequenas empresas não é diferente. Nesse contexto, a capacidade absortiva de uma organização é importante para as suas atividades de inovação, contribuindo com as estratégias de inovação, fundamental para aumentar a competitividade desses empreendimentos e guiá-los para um melhor desempenho. Assim, uma empresa que possui estratégia de inovação, o que inclui enfatizar e alocar tempo e dinheiro suficientes para apoiar a inovação, seria capaz de garantir que seus recursos sejam efetivamente aproveitados para alcançar o desempenho superior de inovação, podendo levar ao crescimento da receita. Não quer passar. Pergunta de pesquisa. Qual a influência da capacidade absortiva, da ambidestria organizacional e do desempenho inovador no desempenho das micros e pequenas empresas brasileiras? A maioria da literatura existente utilizou modelos que investiram a inovação das pequenas empresas, enfocando o desempenho da inovação e as consequências da inovação, sem considerar se essa inovação deriva da orientação interna da empresa ou se é resultado do conhecimento adotado fora da empresa, ou originadas na parte de estratégias de inovação. Como contribuição geral, tem-se a proposta de mensurar a utilização das estratégias de inovação do desempenho na organização. Conta-se para isso com o conhecimento adquirido e utilizado pelas micro e pequenas empresas, na geração de seus resultados. Por referencial teórico, capacidade absortiva, capacidade de empresa reconhecer, adquirir, assimilar e aplicar conhecimento. Sendo a aquisição de conhecimento, a capacidade da empresa em identificar e obter conhecimento externo que seja vital para a sua operação. Conceito de ambidestria organizacional, capacidade organizacional que permite que as empresas lidem com tensões entre atividades conflitantes associadas à exploitation e exploration, com adaptação e alinhamento, inovação incremental e radical, desenvolvimento e comercialização de produtos. Desempenho da inovação, capacidade da empresa em desenvolver produtos inovadores. A velocidade do processo de desenvolvimento é a capacidade de introduzir o produto no mercado a tempo em como o número de inovações de novos produtos introduzidos pela empresa, a porcentagem das vendas de inovações de novo produto e a frequência relativa à introdução de inovações em comparação com os concorrentes. Desempenho da empresa é a habilidade e a capacidade de cumprir suas metas e objetivos por meio da aplicação efetiva e eficiente de seus vários tipos de recursos. Então, a capacidade absortiva é a capacidade da empresa aprender fora, trazer o conhecimento de fora para dentro da empresa. Ambidestria seria a estratégia de inovação. Esse desempenho da inovação, ele mede essa estratégia de inovação, quanto ela consegue inovar, que nem toda inovação necessariamente gera desempenho financeiro. E desempenho da empresa é o que vai medir aqui o ganho financeiro da empresa. Aí o modelo teórico, capacidade absortiva influenciando a ambidestria organizacional, na H1, na H2, influenciando o desempenho da inovação, a H3 é a ambidestria organizacional no desempenho da inovação, a H4, a capacidade absortiva no desempenho das MPS, H5, a ambidestria organizacional no desempenho das MPS, e H6, desempenho da inovação no desempenho das MPS. Não foram feitas mediações. Na realidade, foram no trabalho original, que esse é um recorte de uma tese, mas pelo tamanho do material, do artigo, não foi possível a gente incluir as mediações. Método trata de uma pesquisa de natureza positivista, cujo paradigma pressupõe que o pesquisador obtenha dados de forma objetiva,
permanecendo externa ao processo independente do objeto da pesquisa. A técnica utilizada foi amostrada por internet. Para acessar as informações sobre e-mails, foram adquiridas listas de empresas com e-mails e telefone. Fomos no mercado, naquelas empresas que de e-mail, tratamos listas com micro e pequenas empresas e enviamos e-mails para em torno de 5.000 empresas para conseguir essa amostra, 313 respondentes, dos quais 189 eram microempresas e 124 pequenas empresas. Essa classificação de micro e pequenas empresas foi utilizada a classificação do SEBRAE, até 10 funcionários e acima de 10 funcionários, na área comercial e serviço. Foram utilizados o aplicativo, o SPSS, né, e o PLS, Smart PLS 3.2.9, que trabalha com modelagem de equação estrutural, para validar ou confirmar o suporte das hipóteses. Aqui começam os resultados, a confiabilidade e a validade convergente, tá? A gente observando aí a carga fatorial, a alfa de Combat, a confiabilidade composta, a AVE, que é a variância agora falhou, e o VIF. O VIF, todos os valores aqui foram considerados satisfatórios de acordo com a variância média extraída. Obrigado, professor. Todos os valores foram considerados adequados. Alguns valores que foram mais baixos, mas foram mantidos, como esse ambidestria organizacional do 0,514, porque não prejudicou os demais resultados. E para a gente não mexer na escala original. Tá? Validade discriminante, o HTMT, que é a forma mais segura de se medir essa validade, que um construto não explica o outro, né? Não entra no outro. Então, tá tudo ok também, foi considerado satisfatório. Os valores preditivos, também o R2, uns valores muito elevados, com 62% na ambidestria, no desempenho da inovação, 50%, e 66% o modelo explica o desempenho das MSPE. É um valor bem alto em relação aos valores que são atribuídos. Tem duas medidas, o RE tem mais alto com 0,50. Então, é bem elevado. E o Q2 também pode ser diferente de zero, deu valores também bem considerados. Aqui são as hipóteses. Vendo que os valores do modelo interno estão ok, nós vamos agora verificar se as hipóteses foram suportadas. Tá? Então, a primeira hipótese, a capacidade absortiva à ambidestria organizacional foi suportada. A capacidade absortiva ao desempenho da inovação foi suportada. Quando fala da capacidade absortiva ao desempenho, não foi suportada. Tá? Então, quer dizer, só adquirir conhecimento fora, sem passar pelo processo de inovação dentro da empresa, não vai gerar desempenho. A ambidestria organizacional com desempenho de inovação, com desempenho da empresa também foram satisfatórios. O desempenho da inovação com o desempenho da empresa também foram satisfatórios. O resultado da primeira hipótese confirma estudos anteriores, né, que a capacidade absortiva é um importante preditor da ambidestria organizacional, ou seja, aprendizado de fora é importante para inovar. O resultado indica que as MPS devem se concentrar na capacidade absortiva para elevar sua capacidade ambidestra, ou capacidade ambidestria, considerando que a capacidade de uma organização de absorver conhecimento de fora para se aplicar internamente é comprovada para aumentar a inovação produzida por organizações obtidas como Exploitation e Exploration. A Exploitation e Exploration são as inovações que a empresa pode decidir como estratégia. Ela pode inovar de forma mais interna, né, de processos, por exemplo, ou já pode informar mais radical com novos produtos ou coisas assim desse tipo. Ela funciona, ela é ambidestra porque ela tem dois tipos, ela tem dois lados. E a empresa é ambidestra quando ela consegue trabalhar esses dois lados da mesma forma, no mesmo peso, vamos dizer assim. Conforme a H2, a capacidade absortiva permite às empresas adquirir, transferir e assimilar conhecimento externo dentro da organização, então gerar novas ideias. Por sua vez, as MPE, tanto em conhecimento quanto em mão de obra, aumentam seu desempenho de inovação, intensificando o fluxo de entrada e saída de conhecimento. Ou seja,
confirmou, né, que a capacidade absortiva, o conhecimento de fora eleva a capacidade de inovação da empresa. A relação entre ambidestria e desempenho da inovação foi suportada. A ambidestria realmente é um processo inovatório, tá, e traz o desempenho dessa inovação. A capacidade absortiva e o desempenho da empresa não foi suportada, como foi falado antes. Nas pequenas empresas não foi confirmado que essa relação de aprendizado externo traga diretamente desempenho. Tá? Na literatura, sim, a capacidade absortiva, geralmente, ela confirma o desempenho das empresas. No caso aqui da nossa pesquisa, não. Mostrou que ela precisa ainda passar pelo processo de inovação. Só apenas adquirir conhecimento não gera necessariamente o desempenho esperado. A relação entre ambidestria organizacional e desempenho das empresas teve sua relação suportada, né? Ou seja, a ambidestria, ela aumenta ou ela influencia positivamente o desempenho de inovação e o desempenho da empresa também. Isso demonstra que inovar está diretamente ligado ao crescimento do faturamento da receita da empresa. A relação entre desempenho de inovação e desempenho da empresa também foi suportada. A empresa que inova, ela também aumenta seu desempenho. Contribuições. Esse estudo demonstra aos gestores estarem cientes da importância da aquisição, assimilação, exploração e aplicação de conhecimento. Nesse contexto, ao fortalecer a capacidade absortiva, as empresas devem se esforçar mais para aprimorar suas estratégias de inovação, e então melhorar sua inovação em busca de um melhor desempenho. Com relação à área governamental e demais atores, esse estudo demonstrou que a capacidade de adquirir e explorar novos conhecimentos, influenciando as decisões estratégicas, levam para um resultado que pode contribuir para a perenidade e competitividade das micro e pequenas empresas. Portanto, os formuladores de políticas públicas devem procurar desenvolver a estrutura de micros e pequenos negócios já existentes com efeitos positivos na geração de emprego e renda locais. Ademais, o crescimento e o sucesso desses empreendimentos podem servir de estímulo para o desenvolvimento de novos negócios. Ou seja, inovação mantém emprego. Uma relação bem simples. Conclusão. Os resultados dessa pesquisa aplicada ao segmento das micros e pequenas empresas demonstraram que a capacidade absortiva se relaciona positivamente com a ambidestria organizacional, com o desempenho da inovação e com o desempenho da empresa. Da mesma forma, foi verificado que a capacidade absortiva tem influência direta e positivamente na ambidestria organizacional, o desempenho da inovação e o desempenho da empresa. Esse estudo também demonstrou que a ambidestria organizacional impacta positivamente no desempenho da inovação e também o desempenho da empresa, assim como o desempenho da inovação influencia o desempenho da empresa. Como sugestões para pesquisas futuras, se tem a aplicação de pesquisa em uma amostra aleatória dentro de um mesmo setor, com a finalidade de diminuir o viés de amostragem, e de forma longitudinal, para facilitar sua replicabilidade. A utilização de outras variáveis que possam influenciar o desempenho das micros e pequenas empresas, ou outras escalas de desempenho da empresa, podem trazer informações mais importantes. E era o que nós tínhamos para cá, foi bem corrido, porque a gente está com o horário meio estourado, eu quis contribuir com o horário, viu? Mas muito obrigado aí pelo tempo e um pouquinho das nossas referências. Obrigado, Macário. Até que você foi bem aí no tempo. Eu não tenho a falar nada. Não tira o slide, não, por favor, Macário. Foi não, professor. Isso. Eu Obrigado. queria que não tirasse o slide. Sim. Por favor. Não tirasse? Porque como o professor Marco Antônio, as contribuições vão ser agora, ao final de cada. Não, a gente pode permanecer uns 5 minutos aí, mais uns 5 minutos para a gente poder, uns 5 ou 7 minutos para a gente poder discutir alguma coisa. Macário, só para dar uma contribuição final. Sobre que página? O frame. Sim, no frame. O frame vis-à-vis com aquela tabela das hipóteses. Tá aí o frame. Professor, eu não estou vendo, não. Só para me recordar, a amostra, o envio do questionário foi para quantas pessoas? Quantas? 8? 5.000. 5.000. Não tá, eu não estou conseguindo enxergar, não, Macário. Vou ver, mostra.
Pronto, agora tá. Pronto, só para dar um esclarecimento, apesar de que, como o Macário falou, que é da tese dele, que esse é um recorte, mas a gente olhando para esse framework e olhando para aquela tabela das hipóteses, eu fiz aqui o cálculo rápido, o seguinte, o coeficiente, né, o padronizado de capacidade absortiva com ambidestria é 0,79, né, o direto, ou seja, quanto mais eu adquiro conhecimento externo, mais eu tenho condições de tomar decisões de inovação, de melhoria contínua ou radical. Porque eu tenho um conhecimento na mão, e aí eu vou poder tomar melhores decisões de melhorar meu produto ou radicalizar novos produtos. Mas se a gente for a capacidade, a ambidestria para desempenho de inovação dá o coeficiente deu 0,487. A gente multiplicando esses dois dá 0,38. E o coeficiente de capacidade para desempenho de inovação é 0,27. Ou seja, para que a capacidade absortiva ela influencia a ambidestria, que influencia o desempenho. Agora, essa mediação é importante pela ambidestria, ou seja, porque a ambidestria é a grande tomada de decisão de inovação incremental radical, que 0,38 é maior do que 0,27. Ou seja, H1 vezes H3 é maior do que, se você multiplicar o coeficiente de H1 vezes H3, é maior do que o coeficiente de H2. Ou seja, há um efeito indireto importante aí. Ou seja, para que a gente possa ter um bom desempenho em inovação, a gente precisa desenvolver incrementalmente, radicalmente, numa certa similaridade. Um outro é entre ambidestria e desempenho. Ambidestria e desempenho e inovação. Se você multiplicar H3 por H6, os coeficientes, vai dar, que é 0,487 por 0,50, vai dar 0,24. Mais o direto, que é o H5, dá 0,38. Ou seja, o desempenho e inovação não é um bom mediador. Ou seja, a gente pode realmente fazer uma medição entre ambidestria organizacional com desempenho das MPS. Ou seja, nem precisa, a não ser que a gente coloque dentro do desempenho, o desempenho inovador, o desempenho das MPS. Ou seja, H1 vezes H3 é maior do que H2. E H3 vezes H6 é menor do que H5. Então, é só para explicar um pouco de efeito direto e indireto aí. Em suma, essa é uma sequência muito importante. Eu adquiro conhecimentos, para isso eu tomo decisões de incrementais radicais melhores, isso eu meço um bom desempenho de inovação e isso impacta no desempenho das MPS. Por isso que deu um R2 alto de desempenho de MPS, porque esse modelo é um modelo lógico, um modelo que a gente começa a entender o funcionamento. Aí alguém poderia perguntar assim, mas desempenho de inovação em micro e pequena empresa? Sim, a gente percebeu isso, principalmente na questão da pandemia. Quando as empresas tiveram que se reinventar, assim como a gente nas IES teve que se reinventar, por exemplo, esse momento aqui é um momento de reinvenção. Antigamente eu tinha que ir para São Paulo, lá para a USP, para a gente apresentar uma cara, tinha que ir para São Paulo, agora nós estamos aqui. É um momento que a gente começou a aprender a dar aula e tudo mais. E as micro e pequenas empresas começaram a entregar por delivery, fazer tantas outras coisas, né? Venda direta, melhorar seus sites, etc. E tal. Então, não só no sentido disso, mas no sentido também de produto e inovação em função, a não ser que elas fechassem. Então, as que não pereceram tiveram que se reinventar, né? E aí esse é um modelo para elas que é o que o Macário explicou aí dentro da conclusão. É só para dizer que a questão do efeito direto e indireto. Tá bom. Muito obrigado, professor Sérgio. Bom, eu vou aqui passar para o próximo trabalho. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? A gente pode, se quiser anotar, a gente pode, se sobrar tempo, a gente pode retomar no final das apresentações, para a gente não impactar os outros autores, tá? O próximo trabalho a ser apresentado é o meu trabalho e do meu colega Marco Antônio, do Marcos Ferreira. Deixa eu só... Não é esse não, Marco. Marco, no analista não está a empresa que adotam medidas ESG, não? E realizam... Para mim aqui na minha folha de apresentação aqui, tá o nosso Ah, não, trabalho, beleza. Você está com tá essa bom? aí, beleza. Isso, tá bom? Deixa Fica à eu vontade, só... Marco. Eu estou aqui para somar. Vocês veem a minha tela aqui? Sim. Eu só não sei se...
Bom, Tá então... Oi, pode falar. Tá mudando normalmente, pode ficar tranquilo e em Tá frente. bom. Então, o nosso trabalho, o título do nosso trabalho é Avaliação de Classes de Problemas em Design Science Research. Então, o Design Science, ele teve origem na engenharia e nas ciências do artificial, e ele tem como principal objetivo a resolução de problemas. O Design Science, ele cria, avalia artefatos que são destinados para resolver problemas organizacionais. E eles podem variar segundo construtos, modelos, métodos e instanciações. 2, 3. Um artefato, ele permite muitos tipos de... Alô, tem alguém com... Alessandra, por favor. Olha só, eu vou tomar meu banho agora. Oi. Não vai não? Não. Bom, um artefato, então, ele permite muitos tipos de avaliações quant, incluindo provas de otimização, simulação, comparação, quant e designs alternativos. A avaliação posterior de um novo artefato em um contexto organizacional, ela oferece a oportunidade de aplicar métodos empíricos e qualitativos. Bom, eu vou parar aqui. Alessandra, eu vou pedir a gentileza de... agora foi. A avaliação posterior de um novo artefato em um determinado contexto, então, ela oferece a oportunidade de aplicar novos métodos empíricos e qualitativos. E todos os fenômenos que emergem da interação entre as pessoas, as organizações, a interação as novas tecnologias, geralmente elas precisam ser avaliadas qualitativamente para produzir uma compreensão dos fenômenos adequados para o desenvolvimento de teorias e soluções. Então, a metodologia de Design Science Research, ela tem emergido como uma nova forma de estudo e na qual os pesquisadores e profissionais eles podem produzir conhecimento, incluir pesquisa no seu currículo e provocar novos desenvolvimentos importantes para tomar decisões. Então, o modelo das ciências de design, ela mostra que as diferenças fundamentais entre ciência natural e artificial se refere à distinção entre as ciências explicativas. Então, a forma de incorporar a pesquisa de design na solução dos problemas práticos organizacionais e orientados ao design pode desembocar ou pode resultar numa variedade de artefatos de design, tá? Então, e grande parte da literatura em apoio ao Design Science, ela se concentra na engenharia, devido ao rigor científico e ao ao artefato físico e à tecnologia. O conhecimento gerado pelo Design Science Research, ele parte de uma lacuna generalizada, de forma que possa ser enquadrado em um determinado tipo de problema, ou seja, uma classe de problema. As soluções que surgem são os artefatos, e esses artefatos, nos diversos problemas, eles podem ter característica comum, tá? Então, ele permite que a Design Science Research ela possa ser organizada por meio de categorias, ou seja, categorias de problemas. E isso pode proporcionar a generalização e o avanço do conhecimento em determinadas áreas, devido a essas definições. Então, por que estudar Design Science é importante? Porque ele procura criar objetos ou coisas que vão atender às necessidades humanas, as coisas que beneficiam aquelas situações que não são afetadas por situações analisadas. Existe um problema quando uma parte interessada em uma determinada situação percebe que há uma diferença entre o estado desejado e o estado atual, gerando a necessidade de preencher um determinado espaço, ou seja, avançar o conhecimento. Então, o objetivo do Design Science é criar um artefato que não existia antes. Existem 4 tipos de artefatos nas classes de problemas.
as construções, os modelos, os métodos e as instanciações. E nessa pesquisa nós procuramos responder a seguinte questão: nas pesquisas em Design Science Research, quais são as formas de avaliação de classe de problemas? Então, com o objetivo de responder essa pergunta, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura para compreender o estado da arte nas formas de resolução das classes de problemas nos últimos 10 anos. O referencial teórico. Então, o Design Science Research, ele tem emergido como uma nova forma de estudo, na qual os pesquisadores produzem conhecimento, buscam incluir as pesquisas dos seus currículos, provocam desenvolvimentos importantes para a área educacional e, de maneira geral, isso acaba sendo relevante para o rigor científico e para a pesquisa dos sistemas de informação. Os estudos de Design Science Research, eles têm que ter um equilíbrio entre rigor e relevância. Então, a validade na relevância, ela é essencial, porque é uma métrica importante que tem que se determinar para que o estudo ele seja conectado e ele seja apropriado para aquele método que a gente quer resolver, para aquele problema que a gente quer resolver. E as formas de incorporar a pesquisa de Design Science Research nos problemas práticos e orientados ao design, eles podem resultar em uma variedade enorme de artefatos de design. Então, desde implementar serviços implementados, até métodos, construções e estruturas de suporte organizacional. E como modelos de negócio e outros que contribuem para a melhoria da situação organizacional e social. Então, o Design Science ele é importante para os sistemas de informação. Os profissionais de sistema de informação eles estão envolvidos em projetos, em implementação de sistemas de tecnologia, e o objetivo é sempre melhorar o desempenho das organizações empresariais. As classes de problemas, elas são conhecidas, elas são geradas a partir do Design Science Research, que é uma parte de uma lacuna um pouco maior. Então, de forma que ela pode ser enquadrada num tipo de problema, ou classe de problema. Na literatura não existe uma definição exata do que é a classe de problema, mas ele pode ser descrito como uma coleção de soluções, uma coleção de problemas que foram se avolumando e que podem ter soluções parecidas e com artefatos parecidos também. Eles podem conter métodos úteis para diversas soluções nas organizações. As classes de problemas, elas podem oferecer a oportunidade de resolver problemas teóricos, práticos, porque existem teorias na prática organizacional e também existem a possibilidade de você reformular artefatos que já existem anteriormente. E aí, quando você desenvolve um novo método ou um novo problema, a partir do novo problema, você pode avançar no conhecimento. Numa Design Science Research, se faz necessário a identificação das contribuições que podem ser generalizadas e os adequados tipos de problemas, diversos tipos de problemas com as consequentes classes que serão aplicadas em suas soluções. Então, a nossa pesquisa, o nosso método de resolução da questão de pesquisa foi utilizar as três bases acadêmicas, Scopus, Web Science e Google Acadêmico. Nós utilizamos essa string de pesquisa que vocês veem, procuramos pesquisar artigos no título, resumo e palavra-chave, no período de 2011 a 2021, não nos importamos com o idioma, também não fizemos restrição quanto aos documentos e nem restrições quanto às áreas pesquisadas. Nós recuperamos um total de... Estou vendo aqui...
Aqui está tampando para mim, eu não estou conseguindo enxergar aqui. 9 artigos na Não, Scopus. aqui, achei. 172 artigos, né? Então, a gente tem alguns na Web of Science, alguns na Scopus e alguns na Google Acadêmica. A gente procurou, a gente notou que todos aqueles artigos que estavam em bases indexadas foram em menor quantidade. A maioria dos artigos que foram publicados foram artigos que estavam em bases não indexadas. Os 172 artigos, eles foram transportados para uma ferramenta chamada Ryan. Nessa ferramenta, nós conseguimos classificar todos os artigos, eliminar os duplicados, e nós ficamos com 70 artigos selecionados que foram objeto dessa revisão. E aí, a partir disso daí, a gente procurou fazer uma análise descritiva da amostra. Então, a gente notou que até de 2006 para trás não haviam artigos com esse tema. Nas publicações que começaram a surgir, houveram 2 picos interessantes, em 2009 e em 2015, e a partir daí nós vimos um número expressivo de citações para todos esses artigos que foram publicados, né, respectivamente 600 e 392 citações. Os 10 periódicos mais procurados para fazer a publicação desses artigos foram o ResearchGate, com 3 artigos, o AIS, com 3 artigos, e o Journal of the Association of Information System, 2 artigos. Os escritores que mais os autores que mais contribuíram com essa pesquisa foram Livari, com 500 citações, segundo Baskerville, com 300, e Ebel com um pouco mais de 100 citações. E, ao todo, nessa amostra, nós tivemos 900 citações. Esse Livari, ele é o autor mais importante, e contribui com um artigo onde ele fez uma pesquisação para reportar o seu estudo. 3 minutos finais. Após a análise descritiva dos artigos, nós acabamos selecionando os 70 artigos, e nós conseguimos classificar os artigos em modelos, instanciações, métodos e construtos, nessas quantidades que nós estamos vendo aí. A maioria dos artigos que foram recuperados tratou de tratar sobre modelo, né? Os artigos sobre modelos e métodos foram os mais importantes, com 61% da amostra, 61,4% da amostra, e construtos e instanciações, cerca de 25%. Então, aqui nós conseguimos, a partir da recuperação de todos os artigos, da classificação de todos os problemas e artefatos, construir essa tabela que nós trouxemos aqui para vocês verem, e a partir daí nós chegamos à seguinte conclusão. Então, essa pesquisa ela conseguiu contextualizar a Design Science. A gente vê que a Design Science é um método que permite investigar, estudar e avaliar pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Nós conseguimos classificar os artefatos por âmbito e finalidade, pela tabela que nós destacamos anteriormente. E por essa tabela também nós conseguimos classificar em 4 tipos de finalidade: invenção, melhoria, projeto de rotina, exaptação, segundo Gregor, em 2013. Essa pesquisa, o destaque da pesquisa foi com a finalidade de melhoria, com quase 85% da amostra. Os tipos de artefatos que mais receberam contribuições foram a da teoria de design, com 35%, e tecnologia da informação, com 14%.
A finalidade de melhoria foi a mais representada, né, nessa pesquisa, seguida de tecnologia da informação, educação e negócios. Quanto à limitação da nossa pesquisa, nós notamos que, como cada artigo, cada estudo, ele exigia uma especificidade muito grande de conhecimento, então foi necessário uma leitura um pouco mais prolongada, um pouco mais pormenorizada, para que pudesse ser compreendida a lacuna de pesquisa, a teoria aplicada e em qual tipo de classe de problema aquele estudo estava se enquadrando. Então, esse estudo de classe de problema, ele acaba, é muito recente, ele necessita de um maior aprofundamento, ele acaba contribuindo com a criação de artefatos que podem auxiliar a sociedade, e é bom, importante aprofundar esses estudos para que você tenha uma classificação um pouco mais generalizada nos estudos sobre classe de problema. Bom, aqui as nossas referências. A gente reconhece e agradece a CAPES e também ao CNPq e ao Ninove. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, a gente pode discutir um pouquinho, ou se não, a gente mais para frente, se houver tempo, a gente pode voltar e discutir um pouquinho mais. Só queria fazer uma observação que essa pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente tentou achar nas bibliografias consultadas assuntos a respeito. Não é uma tarefa fácil. Nós passamos algumas noites se encontrando em grupos para fazer esse trabalho que foi árduo. Identificar artefatos, essa classe de problema, esse eu considero um dos trabalhos que são poucos que tem no mercado. E, assim, a referência que a gente teve foi uma base muito limitada, e sim, que ele sirva de suporte e apoio para outras pesquisas futuras, mas que contribuam para o mercado. A nossa intenção é toda a sociedade como um todo, principalmente dentro da academia, né, e fora dela também, dentro das empresas. Realmente, como o Marcos falou, essa revisão sistemática, ela trouxe uma quantidade, como eu falei anteriormente, chamou atenção o fato de que a maioria dos estudos, eles não estão indexados nas bases de dados. São estudos provenientes de tese de doutorado, a dissertação, artigos publicados em eventos, somente resumos, ou artigos publicados completos em resumos de congressos, em análise de congresso. E, como eu falei, exigiu uma atenção muito grande, porque são assuntos muito específicos. Às vezes apenas o autor da pesquisa tem uma noção maior do que ele estava escrevendo, e aí uma dificuldade um pouquinho um pouquinho prolongada, assim, né? Você lê uma vez, compreende, lê outra vez, e aí você absorve, e aí você consegue classificar. Mas ele demandou muita leitura para poder enquadrar em determinadas classes de problema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do artigo. Eu vou chamar agora o próximo trabalho para fazer a apresentação na minha folha de sequência aqui, o André Medeiros. Tá, André, você pode apresentar, fica à vontade, 15 minutos aí, tá bom? Estão me escutando? Agora sim, André. Beleza? Tudo tranquilo? Isso. Então, tá um pouquinho baixo, não sei se... Eu diminui o ruído, porque tem um ruído grande aqui na rua aqui. Tá tá bom, tá bom. Aqui. Tá bom. Se tiver muito baixo, me avise que aí a gente trabalha com fundo musical. Tá bom, obrigado. Tá? Bom, então, esse trabalho que nós desenvolvemos
trata sobre ESG, né, e investimentos socialmente responsáveis. É um trabalho bastante interessante que, na verdade, tende a verificar, ou a proposta é verificar, se as empresas que adotam medidas ESG e realizam investimentos sustentáveis têm um desempenho financeiro relativamente superior, o que a gente pode falar assim, em relação a empresas tradicionais. Então, essa foi a proposta inicial. Só um sumário rápido que nós vamos passar aqui nessa apresentação, são esses 6 itens aí, e eu vou tratar rápido sobre o contexto, o problema, uma visão muito superficial sobre a revisão literatura de ESG e SRI, falar um pouco qual foi a metodologia utilizada, e eu acho que o mais importante para a gente aqui são os resultados, né? E as conclusões. Então, é em cima disso que eu vou tentar manter aqui. Qual que é o contexto? Acho que no mundo corporativo, a gente está vendo aí a preocupação, né, principalmente nessa época, nós estamos na COP27, com questões ambientais e com a sociedade. Então, há uma pressão, não só formal, mas também da sociedade, de maneira geral, para que a gente tenha empresas que desenvolvam ações socialmente responsáveis, né, e ambientalmente legais. Então, acho que isso é fato. Então, nós temos aí a figura do ESG, né, que trata dessas medidas para integrar a questão de sustentabilidade e também a parte de sociedade, né, a sustentabilidade que está relacionada com a sociedade, com o meio ambiente e também com a forma com que ela lida com os problemas, com a questão da governança. E isso passa por algumas questões de investimento que são consideradas socialmente responsáveis. Então, nós estamos procurando organizações, empresas, que fazem os investimentos de maneira adequada, tentando preservar toda essa questão ambiental e social. Aqui em Minas, né, nós tivemos alguns desastres, né, Brumadinho, Mariana, né, que partiram de investimentos que até então não estavam preocupados com essas questões. E hoje a gente já tem algumas coisas diferentes para avaliar essas questões. Então, é em cima disso. Só que há alguns questionamentos, tanto na nossa literatura, a respeito de sustentabilidade e de finanças, que é mensurar. Será que essas empresas que adotam ações socialmente ou ambientalmente e que tratam a governança de maneira sustentável, elas conseguem desempenho financeiro melhor? Principalmente sob o ponto de vista do investidor, do acionista, a gente consegue provar ou demonstrar alguma coisa com isso? Então, esse é o contexto que nos levou a trabalhar ou a realizar esse estudo. Bom, só tem um jeito de a gente avaliar, é procurar avaliar empresas que têm essas características. Então, surge o problema. Há diferença no desempenho de empresas que adotam medida ESG e realizam investimentos socialmente responsáveis daquelas que não fazem? Então, eu preciso comparar. Então, esse é o grande objetivo nosso. Comparar a avaliação de desempenho de 2 empresas, nesse caso aqui, para ser mais prático, que adotam medidas ESG com outra que não adota medidas ESG. E para que a gente possa verificar se financeiramente isso tem um resultado positivo ou não. Só que é problemático, né? Porque como é que eu vou comparar 2 empresas? Elas são diferentes por natureza. Então, esse é um elemento que nós precisamos nos preocupar muito. Primeiro, nós precisamos entender quais são as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores que adotam medidas ESG e por que de empresas de capital aberto? Porque eu consigo os relatórios para que a gente possa fazer essa comparação, né? E aí nós temos o indicador de sustentabilidade da B3, que foi muito importante nesse processo. Depois nós verificamos se as empresas que estão listadas no ISE, indicador de sustentabilidade, com dados abertos na Bolsa, ela possuía um equivalente semelhante para que a gente pudesse fazer a comparação. Lógico, já ressalto mais uma vez, estrategicamente elas poderiam ter elementos diferentes e teriam por natureza. Na sequência, analisar o desempenho financeiro das 2 e comparar, verificando se há diferença. Então, essa é uma característica bastante interessante, foram os nossos objetivos colocados. Com relação ao ESG, né, só fazer tem uma literatura que vem crescendo e um interesse grande por isso, ela está em franco desenvolvimento, e aqui eu trouxe só um highlight para que a gente possa balizar a nossa discussão,
que é a busca do equilíbrio entre o que é socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente sustentável, dando transparência nas ações da empresa. Então, eu acho que essa seria uma visão clássica, ou que se promete a ser alguma coisa muito próximo do que se adota de ESG. Então, não tem como a gente falar de questão ambiental, social e de governança se ela não for financeiramente viável. Tá? Então, ela cai por terra. Então, essa é uma característica muito importante. Ela tem que dar retorno. Mesmo porque a questão saiu da ONU, né, do Kofi Annan, na reunião lá com o Banco Mundial e os bancos, grandes bancos mundiais. Os investimentos socialmente responsáveis são aqueles que, de alguma forma, são pautados nas medidas ESG e estão recebendo mais atenção, principalmente no nosso caso de pesquisa, né, para tentar avaliar o valor do desempenho, principalmente ao longo do tempo. Isso é importante. E no Brasil, investimento das empresas que estão mais preparadas para enfrentar os riscos econômicos, social e ambiental acabam transparecendo, que não financeiramente, mas pelo menos aparentemente um valor maior. Né? Será que isso é verdade? Será que a gente consegue colocar isso? Então, nós tivemos algumas dificuldades, é lógico, para fazer essa avaliação, né? Principalmente na obtenção de dados adequados e padronizados. Quando nós terminamos a pesquisa, o indicador de sustentabilidade da Bolsa ainda não tinha sido atualizado, apesar de a gente ter terminado no comecinho do ano passado, ele só foi, no final do ano passado, ele foi atualizado só no começo desse ano. Então, nós tivemos uma defasagem. E essa defasagem impossibilitaria a comparação de empresas. E a ausência de um padrão claro para que a gente pudesse fazer essa comparação. Vários trabalhos fazendo a comparação, estudos mais citados, né, mas cada um adotando uma métrica um pouco diferente. E aí nós partimos para analisar a métrica da contabilidade gerencial da empresa. Para isso, nós fizemos um estudo de multicasos, 2 casos, né, seguindo aí a parte teórica proposta por IN, né, aprofundando nos dados contábeis das empresas, permitindo comparar e analisar esses desempenhos financeiros para que a gente pudesse andar com essa investigação. Né. Segue no artigo escrito, tem todos os passos, que foi feito tudo certinho, eu vou retratando aqui mais rápido nos resultados. Bom, como escolher a empresa? Então, nós fomos considerando alguns fatores importantes. Estar no índice de sustentabilidade da Bolsa por mais tempo contínuo, ter uma empresa fora do índice da Bolsa de sustentabilidade do mesmo setor, considerando ainda subsetor, segmento, tamanho equivalente e receita próxima, né? E não ter poder público como sócio. Então, esses foram alguns elementos importantes, porque o poder público poderia enviesar o nosso resultado. Desconsiderando as empresas que não estavam no portfólio de um índice de sustentabilidade no ano de 2021, com menos de 10 anos, também foram desconsideradas, e não foram consideradas também holdings. Feito toda essa limpeza, nós sobramos com 2 empresas que teriam perfis semelhantes do mesmo setor, que foi a EDP Energia Brasil e a Energia Equatorial Energia. Então, nós tivemos essas 2 características bastante atuantes aí acho que no estado de São Paulo. Para isso, nós seguimos alguns indicadores de avaliação. Índice de liquidez corrente seca, liquidez geral, gasto líquido de capital, fluxo de caixa, lucro antes do imposto de juros, né, dos juros e impostos, depois imposto, retorno sobre capital próprio, retorno sobre capital investido, patrimônio líquido e capital investido. Eu traduzi aqui, todas essas análises estão mais bem detalhadas no artigo, mas eu traduzi aqui alguns gráficos. Se ficar pequeno, não sei se melhora aí, melhorou para vocês verem aí? Né? Então, a linha vermelha trata da empresa tradicional e a linha azul trata da empresa que adota o ESG. Então, em relação à liquidez, né, tanto na liquidez seca quanto corrente, aparenta que a empresa tradicional tem um nível de liquidez um pouco maior, né? Em relação à liquidez geral, nós temos uma oscilação da empresa ESG. Sob perspectiva de investimento, de CAPEX, a gente vê que a empresa tradicional também tem um desempenho
tem alguns valores relativamente maiores, enquanto que a empresa de ESG, ela segue um padrão com picos semelhantes em mesma época, 2019, né? E aí nós temos algumas situações regulamentares e de expansão que justificam esses aumentos de investimento. A necessidade de capital de giro, a gente vê que a empresa tradicional, até por outras características que nós vimos nos outros indicadores, ela tem uma necessidade de capital de giro maior e, por outro lado, um fluxo de caixa livre também mais problemático, ao passo que a empresa com ESG ela tem um fluxo de caixa não tão problemático quanto a tradicional, né? Lucro antes de juros e impostos da empresa tradicional, ela só vai superar depois do processo de aquisição, que foi em 2019, daí a necessidade de investimento. O retorno sobre o patrimônio, o ROI, nós vemos aí que elas mantêm constante, mas a empresa tradicional acaba tendo uma diferenciação no ROI somente depois da parte de investimentos também. E aí, quando a gente fala do retorno sobre o ROIC, a gente tem a empresa ESG, ela é mais estável, ela consegue se manter com resultado mais estável. E quando a gente compara o patrimônio líquido dos acionistas, na evolução, nós pegamos aí 10 anos de evolução, parece que a empresa ESG é mais, vamos falar assim, constante no retorno sobre o acionista. O mesmo acontece com o capital investido de maneira geral, né? Ao passo que se destaca muito o capital investido da empresa tradicional a partir do período de aquisições aí em 2019. Então, esses são os elementos importantes que nós tratamos e são as nossas grandes conclusões. Os desempenhos das empresas foram comparados a partir da análise de 3 conjuntos de indicadores: liquidez, fluxo de caixa livre e rentabilidade. Os resultados das empresas com medidas ESG, que é a EDP, ela apresenta de maneira geral na discussão maior resiliência às diversidades, comprovando oscilações menos bruscas dos indicadores analisados, até pelo planejamento em investimentos mais de longo prazo, daí a sustentabilidade. Mesmo com abordagem menos arriscada, ela acaba entregando resultados e tem um desempenho forte, tal qual a empresa tradicional. E o capital investido na empresa de EDP, ela vai aumentando gradualmente, né? O que deixa entender aí a questão do investimento de longo prazo, pensar no longo prazo. E observou-se um retorno maior em 10 anos consecutivos da empresa. Por outro lado, a empresa tradicional possui maiores possibilidades de aquisições, tendo uma abordagem um pouco mais, não vou nem colocar essa palavra arriscada, mas de forma mais arrojada, ela assume mais risco, né? Às vezes, pela diferença de planejamento, ela planeja prazos menores, consegue ter um retorno sobre o equity melhor a partir de 2015, né? Mas ela faz um investimento também, e só consegue mais capital investido no período próximo a alguma grande aquisição. Foi quando a gente aconteceu em 2019, aí faz a chamada de acionistas de maneira geral. Então, esses são os grandes resultados. E a resposta, né? Empresas ESG possuem desempenho financeiro superior? Bom, há uma sugestão ou sugere-se que a empresa que adota a medida ESG, ela tem um desempenho relativamente superior à empresa tradicional, principalmente no longo prazo, né? Aparentemente, ela se planeja melhor, os resultados são mais sólidos no longo prazo. Infelizmente, a gente não pode generalizar para todas as empresas que adotam ESG, precisando de mais estudos, e acho que esse é o nosso papel, né? Entender esse processo, ver o que está acontecendo, para que a gente possa avaliar isso. Uma grande dificuldade, e acho que todos têm acompanhado, que infelizmente ainda nós não temos uma padronização de indicadores das empresas que adotam medidas ESG e nem investimento socialmente responsável, né? Então, apesar do indicador de sustentabilidade da Bolsa seguir um relativo padrão, né, eles ainda não são tão, vamos falar assim, rígidos ou multiplicáveis quanto, são mais subjetivos do que os próprios indicadores da contabilidade gerencial, os indicadores financeiros de maneira geral, né? Então, ainda a necessidade de um estudo um pouco maior, um aprofundamento sobre como medir, como apresentar esses resultados de ESG e de investimentos socialmente responsáveis.
Bom, pessoal, de maneira geral é isso, né? Obrigado aí para a gente ter passado esse tempo junto e estou à disposição. Obrigado, André. Eu gostaria de saber, a partir do seu estudo, você consegue estender esse estudo para desenvolver métricas ou a partir a partir do que existe de regulamentação, você consegue desenvolver métricas ou sugerir métricas para você poder ter um pouco melhor essa questão de avaliar, descobrir qual é a vantagem de ter o ESG como base para as empresas serem sustentáveis? Marco, esse é o próximo passo do movimento de pesquisa desse tema, né? Porque alguns indicadores, eles são complexos, porque o foco das empresas que adotam ESG são diferentes. Então, é muito difícil comparar, por exemplo, o que a Natura faz com o que a Reserva faz. Então, são focos diferentes. Então, para chegar nesse indicador de comparatibilidade, nós estamos com alguns problemas, né? Porque a Natura é um desempenho forte na área ambiental, a Reserva um desempenho forte na relação com as pessoas, social. Como que a gente coloca tudo isso no mesmo barco? E como dar importância à questão ambiental, ou à questão social, ou até mesmo à governança? Então, o próprio mercado está meio assim, perdido com relação a essas métricas, Marco. E nós estamos tentando outras formas. Nós temos um trabalho que está acabando de ser desenvolvido para pegar o DEA, Development Analysis, para a gente avaliar se a gente consegue comparar de outras formas esses desempenhos, né? Essas métricas. André, Oi? como sugestão, eu vi que você usou os dados absolutos, tá? Então, os dados relativos você aproximaria mais as empresas, ou seja, no lugar de ter valores, ter índices. Tá? Você pode dividir pelo capital, pode dividir pelo faturamento, desde que torne elas iguais, comparáveis. Porque se você pegar empresas com faturamento, basta ter um faturamento diferente, os outros resultados vão ser tudo diferentes. Entendeu? Contabilmente. Então, relativizar os resultados. E eu não sei a quantidade mínima, não lembro aqui, de repente fazer um testezinho de igualdade das médias para ver se existe uma diferença entre as duas ou não. Tá? Eu vi que você pegou uma amostra de temporal até boa, 10 anos, 10 períodos, não foi? Se dá para alongar mais e demonstrar estatisticamente que existe diferença entre elas. Eu acho que ficaria bem mais seguro você passar os resultados, porque a gente percebe assim, que o trabalho está bem feito, bem legal, bem interessante, mas na hora dos resultados você está um pouco inseguro em passar, não confiar nos dados, porque a apuração realmente é complicado você comparar duas empresas, né, sem ter algo que padronize, né, os dados, né? Então acho que relativizar e um teste desse poderia lhe ajudar. É por isso que os indicadores de liquidez, essa parte, ele já é relativizado, né? Porque a gente pega o índice de liquidez, a gente vai de quanto maior, melhor. Né? Então, isso Sim. já financeiramente, para mim, está tranquilo. Isso. Porque eu vi que você valores também. Eu vi que o seu foco foi muito na área fiscal, na área financeira, em cima da bolsa, né? Contábil. Porque a nossa parte é comparar desempenho, né? Desempenho financeiro. Desempenho financeiro. Eu queria fazer uma sugestão, eu sei que o tempo está meio escasso, mas assim, como o estudo do EPS ainda, da EPSG ainda é recente e está sendo explorado e disseminado em diversos lugares, Brasil é um deles, a legislação, consequentemente, vai sofrer alteração e vai assistir melhor os diversos setores. A referência maior seria observar a legislação de cada país dentro desses processos nas empresariais, porque a legislação seria a referência para as alternâncias dentro desses processos. À medida que a legislação, tanto dentro no meio ambiente e governança, interfere no social.
E à medida que essa legislação ela atende aos pré-requisitos ODS estabelecido pela ONU, que é um dos propósitos, ela vai flexibilizar e propiciar que as empresas elas façam mudanças. E aí, por exemplo, nós temos hoje os indicadores, as bolsas de valores também voltadas para esse quesito da sustentabilidade. Elas mesmas hoje já têm índice que já cobram das empresas ser melhor assistida no mercado em relação à legislação, a questão do atendimento social e os impactos ambientais que possam proporcionar. Marcos, foi perfeito isso aí. Nós temos só fechando, Marco Antônio, nós temos alguns setores que estão forçando muito. Por exemplo, o Banco Central tem pressionado bastante. A própria agenda de sustentabilidade do Banco Central tem forçado algumas mudanças, principalmente sob a perspectiva do agronegócio, com crédito verde. Então, Isso. essa é legal, perfeito. Mas, infelizmente, essa pesquisa não, sua pesquisa está perfeita até esse momento. Essa legislação ainda não tem. Não tem. Essa pesquisa sua ela desperta para o estudo e a necessidade, principalmente como o Marco Antônio citou, foi a questão da métrica, que nós não temos, não tem no mundo métrica, meu amigo. O mundo não tem métrica para isso, está estudando métrica. É um problema se achar métrica para as questões ambientais sustentáveis. Eu estou passando por esse problema agora. Mas parabéns, e é isso aí, a semente foi plantada. Obrigado, Marcos, obrigado, André. Eu gostaria de chamar para a próxima apresentação, então, o trabalho da Gabriela. Gabriela, você está com a palavra, pode compartilhar a sua tela. Obrigada. Boa noite a todos. Deixa eu ver. Não está no modo de apresentação só, tá, Gabriela? A gente já está vendo até agora sim, tá? Obrigado. Ah, agora foi? Agora sim. Obrigado. Estão me ouvindo direito? Tempo é seu. Sim, tempo é seu. Tá. Obrigada, gente. Então, dando início à apresentação, o projeto foi um estudo de caso para a implantação de energia fotovoltaica em aeroportos de pequeno porte, como é o caso do aeroporto de Maricá. E aí, sim, devido à maior compreensão da população, né, sobre os impactos ambientais e a possibilidade da falta de insumos básicos aí no futuro próximo, o tema de desenvolvimento sustentável e energia limpa vem crescendo. Então, a energia ela é essencial assim, para a manutenção do atual modelo econômico, pois para manter um forte ritmo de produção e crescimento, os países precisam desse aumento expressivo da oferta energética. Nesse contexto, a energia solar se revela uma fonte assim, promissora, pois pode suprir assim, a crescente demanda de energia, né, diversificando a matriz e gerando também segurança energética, além de ser sustentável e inesgotável. E ela é uma fonte interessante de energia, pois pode ser instalada em grandes centros urbanos e funcionar em paralelo com a rede de distribuição tradicional. Então, essa diversificação facilita e viabiliza o uso dela. E, além disso, se a energia gerada pelo sistema for maior que o consumo, ela ainda pode ser injetada na rede de distribuição. Aí, eu também gostaria de falar que aeroportos, na maioria das vezes, são edificações que ficam isoladas, com extensas áreas abertas, livres de sombreamento, então essas estruturas oferecem grande potencial de aproveitamento para os sistemas fotovoltaicos integrados. E os que são construídos em regiões ensolaradas e quentes apresentam ainda uma ótima combinação entre demanda e potencialidade para o uso de energia solar. E aí, como vocês podem ver nas fotos, esse é o aeroporto de Maricá, que tem 3 hangares, não tem sombra mesmo. Então, e aí meu problema de pesquisa, que a busca por alternativas ambientalmente amigáveis e socialmente aceitas para atender a demanda de energia tem se tornado, né, cada vez mais importante entre a população, as empresas e os governantes também. Então, o município de Maricá, ele pretende usar a cidade como modelo de desenvolvimento sustentável. E, seguindo essa ideia, o atual prefeito, ele sancionou a lei número 2.764, de 2020, que cria o programa Maricá Solar, instituindo a política municipal de aproveitamento de energia e trazendo a previsão de instalações alternativas nos projetos de construção e incentivos para a geração de energia fotovoltaica. Então, o local foi escolhido
por se tratar de uma importante infraestrutura urbana para Maricá, que é de grande circulação e visibilidade, e por estar em busca desse selo verde, até mesmo por meio de outras iniciativas sustentáveis. Então, portanto, ele pode servir como uma vitrine para a divulgação da energia solar, com o município atuando como um agente transformador do espaço urbano, e seguindo, assim, um modelo de sustentabilidade. Então, o objetivo desse trabalho foi estudar o projeto de implantação de energia no aeroporto de Maricá, avaliando o potencial energético e os indicadores econômicos. A minha fundamentação teórica eu dividi em 2 tópicos. O primeiro, que é o projeto de investimento, que aí eu apresentei os conceitos, né, de VPL, TIR e payback, e no outro tópico eu fiz uma revisão bibliográfica, buscando trabalhos, principalmente estudos de caso, sobre a utilização de energia fotovoltaica em aeroportos. E aí, minha metodologia. Eu dividi também em algumas partes, então, primeiro comecei falando do aeroporto municipal de Maricá, que ele está localizado no estado do Rio de Janeiro, e apresenta algumas características, que são prédios baixos, ensolarados, livre de sombreamento, baixa inclinação de telhados, e tem capacidade para receber 2.000 passageiros por dia. E, recentemente, também, ainda foram construídos 2 novos hangares que atendem a todas as necessidades de sustentabilidade e normas internacionais da aviação civil. E ambos os novos hangares, podem receber células fotovoltaicas nas coberturas. E eles possuem também uma área de 4.207,61 metros quadrados, e um perímetro de 270,29, né? Esses hangares ainda dispõem de ventilação natural e estão equipados com sistema de reservatório de reuso de água destinado à lavagem das aeronaves. E aí, para calcular a potência energética do projeto, eu precisei calcular a potência que os painéis iriam gerar no aeroporto, e principalmente para o grupo A, porque o aeroporto ele possui uma demanda contratada. Então, eles pagam pela energia consumida, que é a variável, e pagam também pela demanda contratada, que é um valor fixo. Então, para o cálculo, foi feita alguma coleta de dados, né? Fiz o levantamento da área aeroportuária através das plantas dos hangares, e eu só utilizei o hangar 3, utilizando o software do AutoCAD. As faturas de energia elétrica foram utilizadas para fornecer dados de consumo e demanda mensal. Foi feita também uma verificação da oferta energética na região de Maricá, utilizando o programa Sundata, do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica, do Sérgio Brito. E já para a escolha dos módulos solares, de melhor custo-benefício, né, foi utilizado o relatório da empresa Greener de 2020. Para o cálculo da potência energética também foi utilizado a tarifa de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia na ponta e fora de ponta, retirada do site da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, né, com base na distribuidora aqui da Enel do Rio de Janeiro. E aí, ainda para acharmos o cálculo da eficiência energética do projeto, a gente precisou encontrar a geração mensal necessária, que foi adquirida através do consumo médio fora da ponta, mais o consumo médio na ponta corrigido. E essa correção também é feita através do fator de compensação, que é a tarifa de energia na ponta pela tarifa de energia fora da ponta. Depois a gente achou a geração diária, e para o cálculo da geração por hora, também foi estabelecido um valor de rendimento de 81,2% e um nível de perda de 18,8%. Então, dessa forma, a geração por hora é dada pela geração diária, dividida pelo fator de irradiação, vezes o valor de rendimento. E aí, para a quantidade de painéis também, foi calculada a partir da geração por hora, vezes 1.000, dividida pela potência do painel solar. E, por último, eu achei a potência total em corrente contínua, que foi encontrada através da multiplicação, né, da quantidade de painéis pela potência dividido por 1.000. E aí, esses valores, a gente
para achar o dimensionamento do sistema energético, a gente jogou dentro do programa que foi utilizado o software da PVSys Energia no programa Planejador Fotovoltaico. E aí, para análise dos indicadores econômicos do projeto, a gente adotou alguns valores, né? Para o financiamento, a gente escolheu o do BNDES, ser referência em financiamento voltado para projetos de baixo carbono, com taxa de juros a 12% ao ano. O tempo de vida útil dos módulos e de análise de investimento foi estabelecido o prazo de 25 anos, porque é o período que, em média, os fabricantes dão de garantia para os módulos com eficiência acima de 80%. A taxa mínima de atratividade, a gente se baseou no valor do Tesouro Direto, o IPCA 2045, em que é possível atingir 10% de rendimento anual, descontando impostos e taxas. Foram considerados também os impostos locais e uma taxa de reajuste anual de 6,5% referente à mudança de bandeira e reajuste tarifário. E aí, para encontrar também números em relação a indicadores ambientais, a gente utilizou 2 cálculos que são parâmetros assim já pré-estabelecidos. E aí, meus resultados. Foram utilizadas as contas de energia elétrica do aeroporto do ano de 2020. Então, aí na tabela dá para ver os valores separados por período de ponta e fora de ponta, e de consumo e demanda. E aí, primeiro foi calculado o dimensionamento para compensação, né? E aí a gente encontra esses valores. Depois, para achar a nossa geração por hora, para chegar no resultado para colocar dentro do sistema, eu estou mostrando aí também a tabela da Sundata, que a gente acha que a média anual de incidência solar em Maricá é de 4,78 kW por hora, que é um valor bem favorável para geração de energia. E aí, fizemos, após a análise também de custo-benefício, a opção selecionada para o painel fotovoltaico foi da Raiz Solar. Tem uma potência de 500 watts. Então, dessa forma, a potência total de corrente contínua encontrada foi de 226 kW-pico. E aí, esse valor a gente colocou dentro do programa, do software, do PVSys, e a gente achou esses dados. Então, a gente pode observar que a energia total produzida vai ser de 445,4 megawatts-hora ano. Então, para o período em estudo, a produção de energia solar seria suficiente para atender toda a necessidade do aeroporto, porque o consumo em um ano foi de 442 megawatts-hora. Mas, assim, no entanto, assim, de acordo com o Manual do Sistema Elétrico de Aeródromos da ANAC, a implantação do sistema de geração independente não exime o aeroporto de dispor de instalações necessárias para o consumo de energia na rede. Então, a gente precisa manter os dois, por mais que ele consiga suprir toda a demanda. E aí, para a análise econômica, a gente fez para achar o valor de investimento inicial do projeto, a gente fez uma média a partir de três simulações em sites, que foi o Portal Solar, o Cordeiro Soluções Energia e a Intelbras. E aí a gente achou um investimento inicial de R$ 1.757.240,82. E aí, os próximos 2 slides aqui, vocês vão ver o fluxo de caixa que a gente fez, né? Então, aí, como resultado final, a gente achou um VPL de R$ 4.186.157,87 no período de 25 anos, que representa um investimento economicamente atrativo, né? E uma TIR, que foi encontrada de 22,89%, e um payback descontado também de aproximadamente 6 anos para recuperar aí esse investimento inicial. Então, após o 6º ano, o sistema irá gerar uma economia anual de R$ 352.299 e um mensal de R$ 29.358, que representa uma economia de 62% na conta de luz. Foi feita também a análise ambiental, né? E chegamos ao resultado de que o projeto evitaria o desmatamento de 5.731 árvores e evitaria a emissão de
1.748 toneladas de gás carbono. Então, aí a gente conclui que o aeroporto apresenta uma boa incidência de radiação solar, os novos hangares possuem estruturas para receber esses painéis fotovoltaicos e o período de maior consumo de energia coincide com a produção de energia solar. O resultado financeiro e ambiental também foi positivo, justificando a elaboração do projeto. O sistema de geração de energia sustentável é interesse dos gestores públicos também, não só pela gestão ambiental, mas também financeira, né? Porque o projeto gerará a longo prazo uma significativa economia mensal para o aeroporto. E esse aeroporto é gestão municipal. Então, dessa forma, o projeto causaria uma redução expressiva nas despesas públicas, criando a possibilidade assim, desses valores serem destinados a diferentes áreas do orçamento público, como saúde, educação, segurança pública. Então, oferece assim, um retorno positivo nesse sentido. Também tem um fator positivo para a sociedade, que é a descentralização dos pontos de geração, então, que colabora com a rede elétrica, que diminui a necessidade de expansão das grandes linhas de transmissão, e assim como novos investimentos, não gerando aumento tributário. E, além disso, as grandes empresas da área de offshore, que é o principal público do aeroporto de Maricá, apesar de serem voltadas para a área do petróleo, né, elas estão cada vez mais engajadas em projetos sustentáveis. Então, elas exigem de suas empresas parceiras a mesma responsabilidade. Então, dessa forma, o projeto atenderia ao Programa do Governo Municipal de Sustentabilidade e poderia contribuir também para futuros projetos de implantação de energia fotovoltaica em aeroportos de pequeno e médio porte, servindo como um modelo para análise e comparação dos resultados, né? E é isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Só para mim entender, esse projeto já foi implantado? Não, ainda não. É um projeto ainda não. Esse aeroporto de Maricá, ele quem administra é a gestão municipal, né? Isso. Tá. É uma empresa é uma sociedade de economia mista do município, mas todo o dinheiro vem do município. Tá. Não, porque me ocorreu aqui que o governo federal ele está fazendo um programa de privatização de portos e aeroportos, né? Já passou esse projeto já vislumbrou essa possibilidade, que eu sei que é importante, tem que fazer isso, tem que investir em projetos de sustentabilidade, ainda mais projetos de descentralização de geração de energia elétrica, mas talvez assim, há no horizonte a possibilidade do aeroporto ser privatizado, né? Isso aí eu não sabia, porque Concorda? eu não... na verdade, o aeroporto voltou a operar recentemente, eu acho que tem 2 anos, porque até então estava cedido a uma área privada, e aí o governo municipal de Maricá conseguiu na justiça ai, meu Deus, esqueci a palavra. Tomou de volta para eles, né? Sim. E aí voltou a operar. E aí, mas realmente é uma possibilidade. Tá. Bom, porque esses projetos de implantação de sistemas fotovoltaicos, eles realmente, se a municipalidade adotá-los, ela vai realmente economizar, é um investimento inicial, vai trazer, assim, o fluxo inicial de investimento é alto, mas a longo prazo vai haver uma economia de recursos do município, né? Tá bom? Marcos, você quer falar? Não sei quem levantou a mão primeiro, o Marcos ou o André? Eu não sei, acho que o André, não sei. Fica à vontade, André. Fala, Marcos, cara. Pode falar. Bom, eu queria parabenizar a Gabriela pelo trabalho. Eu fiquei bastante, assim, surpreso com
com a forma que você conduziu, foi conduzida a pesquisa por vocês, né, a forma de condução do projeto, a forma de obtenção das informações e dos dados para chegar no projeto de viabilidade econômica, que não é uma tarefa fácil. E eu queria fazer 2 perguntas para você. Se, por exemplo, se vocês Uma calcularam... pergunta, Tá. Vocês calcularam por a causa do respeito tempo. de um ano, né? De um ano que foi 2020. É, Aí não tem mais ou menos a noção de demanda que esse aeroporto tem, né? Provavelmente que nós vivemos num período de pandemia em 2019, 2020 o fluxo ainda estava baixo, há uma tendência de ter uma demanda maior. Então, a consequência é com maior consumo de energia. Então, o seu projeto deve também ter a previsão de atualizar os valores com demanda maior, né? Então, o primeiro ponto dentro da mesma pergunta. E, consequentemente, há uma tendência que nós vamos ter no Brasil agora, uma cobrança de um tributo em relação à questão da energia solar. Foi imaginado dentro desse projeto essa cobrança desse tributo, que o que ele oneraria no projeto final? Não, eu vou responder primeiro. A primeira pergunta é de fato, assim, eu tinha olhado os dados de 2019, é porque como o aeroporto voltou a ser operacionado pelo município agora, a gente não tem dados de energia elétrica anteriores. Então, eu cheguei a olhar, mas 2019 estava quebrado, então eu acabei pegando o ano inteiro de 2020, porque eu fiz essa pesquisa ao longo de 2021, tá? Já está aí um pouquinho atrasada. Mas, assim, como a gente só utilizou o hangar 3, o telhado, né, do hangar 3, se houver aumento de demanda, você ainda tem todo o hangar 2 que pode receber painéis fotovoltaicos. Então, assim, se tiver um grande aumento de demanda, claro que vai sofrer alterações em meu custo, em tudo, né? Mas eu consigo expandir. E quanto à questão tributária aí, né, que está vindo, a lei eu acho que saiu por agora, né? Tem pouco tempo. Então, não foi... A gente não pensou nisso. Se entrar, foi implantado até o fim do ano, não pega a lei. Acho que a partir de janeiro já começa. Mas eu já estou pensando nisso para um próximo artigo, de fazer essa comparação até, sem a lei. Primeiro ano é 15% de taxação. Isso. E vai aumentando, e vai aumentando. Vai ficar mais caro do que o outro. Não é um incentivo, né? Não é. Não é. André, por favor. Bom, Gabriela, parabéns pelo trabalho. Acho que o que o Marcos falou é exatamente isso. É um trabalho difícil. Nós temos um laboratório aqui que trata só de análise de viabilidade de energias renováveis aqui na Universidade Federal de Itajubá, por causa da elétrica e da parte de engenharia de produção e administração também. Então, o padrão é esse mesmo. Só queria algumas contribuições. Essa que o Marcos falou do imposto, tem que contar. Mas ela não vai ser inviável, não, porque a taxa de retorno do fotovoltaico é muito alta, né? Então, esse valor de 22% que você colocou aí, perfeito, a base é mais ou menos essa mesmo, né? 22% ao ano. Uma coisa que eu senti falta e eu não vi como é que você colocou foi o financiamento. Você colocou a taxa de BNDES 12% ao ano, né? Mas eu não vi, foi rápido, eu não consegui ler seu artigo, mas como ele entrou no seu fluxo de caixa. Porque se ele entrou como financiamento, você faz alavancagem financeira. Aumenta mais ainda a viabilidade. Mas se você já colocou alavancagem, tem alguma coisa para você checar nos dados financeiros que a viabilidade sem financiamento é na faixa de 22%. Tá? Então, com financiamento, 12% ao ano, você consegue fazer uma alavancagem alta aí. Ele vai passar para os 38%, quase 40% ao ano. Então, aí compensa. Hã? Eu vou até verificar, porque você falou agora, e sabe que não está vindo, porque foi tudo no Excel, você vai jogando valor, mas eu vou até anotar, que eu vou verificar sim. Obrigada. Então, isso é importante e vale a pena. E aí, Marco Antônio e Marcos Ferreira, viu tanto que é difícil, porque isso é um projeto que entra no SG. E como é que a gente mede isso? Como é que é a medição, né? Qual é o índice de... Né? E o impacto que ele dá nas outras ações. Nas organizações. Né? Isso. Obrigado, parabéns. Obrigado, André. Obrigado, Marcos.
Bom, eu gostaria então de passar a palavra para o último artigo a ser apresentado, é o Rômulo, né, Rômulo? Isso, exatamente. Tá, você pode compartilhar a tela, pode iniciar, obrigado, viu? Tá todo mundo vendo aí minha tela? Certinho? Nós estamos vendo, mas agora sim, no modo apresentação, obrigado. Então, pessoal, boa noite. Eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Peço desculpas por ter entrado atrasado, mas eu estava dando aula até 8h40 e agora, depois que acabou a aula, que eu consegui acompanhar a sessão. Então, eu vou apresentar, né, o último artigo da nossa sessão, cujo título é Presença de membros da família na alta gestão e controle, um estudo sobre o efeito nas práticas de responsabilidade social corporativa voltada para os empregados, né? Que é de autoria minha, da minha colega aqui da Unifor, Keisa Macena, e do Davi Sensato, que é um aluno meu da graduação. Tá? E aí, então, né, esse artigo, como o título sugere, ele vai ter como base, né, a forma como a governança corporativa, ou seja, a forma como a decisão é tomada dentro das empresas, como é que isso pode afetar práticas de responsabilidade social corporativa que a empresa venha a adotar, né? De modo mais específico, então, como é que o envolvimento familiar na alta gestão e no controle da empresa, ou seja, né, como membros do conselho, como diretores ou como acionistas controladores, como é que isso pode afetar especificamente as práticas de RSC voltada para os empregados, né? E por que focar em práticas para os empregados? Porque vai existir uma vasta literatura que vai dizer que as práticas voltadas para empregados em empresas familiares, né, elas diferem um pouco das práticas daquelas empresas não familiares. Eu vou ilustrar isso melhor quando a gente for falar das nossas hipóteses. Mas, então, o objetivo do trabalho é analisar a relação entre a presença de relações familiares no controle e na gestão e os diferentes tipos de práticas de responsabilidade social para os empregados. E aí, né, aqui eu trouxe mais ou menos um frameworkzinho, né, para mostrar o que a gente está querendo testar. A gente tem aqui no nosso trabalho ao todo 3 hipóteses, né? Primeiro, né, como é que o fato da empresa ser familiar, ou seja, ter membros ligados à família na gestão e no controle, pode afetar as práticas para os empregados de modo geral. A gente espera, a partir da literatura, a partir da noção de riqueza socioemocional, que essa influência seja positiva, porque a literatura que trata de riqueza socioemocional vai dizer que a tomada de decisão numa empresa familiar, ela não é pautada simplesmente por objetivos financeiros, né? Membros da família, ou seja, quem gere uma empresa familiar, ele vai estar muito preocupado também com o legado que a empresa ela vai deixar na sociedade. Por quê? Porque a imagem da família está muito atrelada à imagem da empresa. Então, existe essa preocupação com o legado da empresa e, consequentemente, da família, e isso incentivaria, né, a empresas familiares a terem melhores práticas de RSC do que empresas não familiares, né? E aí, especificamente, a gente espera também que essa mesma literatura, ela vai apontar que, dependendo do nível de poder, por assim dizer, ou seja, do nível de envolvimento, ou seja, se ele está ligado ao controle ou à gestão, de alguma forma, que isso vai afetar de modo diferente essas práticas de responsabilidade social corporativa. Então, a gente tem uma hipótese para dizer, né, que é a nossa segunda hipótese, que dependendo se a relação se manifesta por meio do controle ou de um membro no conselho de administração, ou de um membro fazendo parte da diretoria, isso vai fazer com que haja diferenças na forma como essa empresa familiar se relaciona com essas práticas de responsabilidade social corporativa. E, agora, baseado em uma segunda corrente teórica, que é a teoria das trocas sociais, né, ela vai dizer que as empresas familiares, elas vão incentivar mais benefícios não financeiros para os empregados, né? Benefícios que são mais relacionais, como a teoria chama, em detrimento de benefícios transacionais. Então, empresas familiares, eles tendem a valorizar muito a forma como os empregados se relacionam, você tem uma estabilidade maior no emprego em relação a empresas familiares. Então, essa série de benefícios não financeiros, né, faria com que a remuneração em empresas familiares ela seja um pouco menor do que em empresas não familiares. A gente espera também que haja uma diferença em relação ao tipo de benefício que a gente
vai estar olhando, e a gente vai trabalhar com 3 tipos, né, de prática voltada para os empregados: compensação e benefícios, treinamento de saúde e segurança e diversidade e direitos trabalhistas. E para conseguir testar essas hipóteses, né, nós usamos 2 fontes de dados. A primeira delas é uma fonte chamada CSR Hub, né, que é um banco de dados que fornece informações sobre 4 práticas de RSC das empresas. Então, prática voltada para empregados, práticas voltadas para o meio ambiente, governança e comunidade. E dentro das práticas para empregados, existem aquelas 3 práticas, né? Compensação e benefícios, treinamento de saúde e segurança e diversidade e direitos trabalhistas, né? Então, dentro disso, aí a gente cruzou essas informações com dados do formulário de referência que a gente conseguiu por meio do pacote GetFR Data, né, que é um pacote da linguagem R, que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Perlin, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Então, desse cruzamento dessas informações, a gente montou um painel de dados que vai de 2010 até 2020, tá? A gente totalizou aí 132 empresas na nossa amostra, considerando, então, o efeito do painel, a gente tem 846 observações no total da nossa amostra, né, distribuídas nesses setores aí, industriais, comunicações, consumo cíclico, não cíclico, etc. Tá? E aí, então, como eu já falei, então, a variável dependente aí do nosso estudo vão ser as práticas que a empresa tem voltada para os empregados. Então, o CSR Hub ele vai avaliar as práticas na escala de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, melhor é a prática naquela empresa. Então, a gente avaliou a prática com os empregados como um todo, a dimensão toda para empregados, e as 3 subdimensões, a compensação e benefícios, diversidade de direitos trabalhistas e treinamento, saúde e segurança. E aí, para representar o envolvimento familiar na gestão e no controle, a gente adotou aí também 4 próxies, né? Então, dentro do formulário de referência vai haver uma seção que vai mostrar quais são as relações familiares que existem na gestão das empresas listadas na B3, né? E aí, então, a gente construiu 4 proxies de que forma? Se houvesse algum membro da família, seja como acionista controlador, seja como conselheiro de administração, seja como diretor, né, a gente atribui 1 a essa empresa e 0 para as empresas que não tinham nenhum tipo de relação familiar. E depois nós fizemos um detalhamento disso. Então, se esse membro estava no conselho de administração, a gente criou uma segunda variável, né, para a presença daquele membro familiar no conselho de administração. Depois, se aquele membro estava na diretoria, se aquela pessoa da família estava na diretoria, a gente criou uma variável para representar isso também. E, por fim, para representar se havia algum membro da família como acionista controlador. Então, a gente tem 4 variáveis. Uma para representar a presença da família como um todo, seja na gestão, seja no controle. E, em seguida, a gente faz o detalhamento, né, de qual nível de envolvimento daquele membro, né, se ele está no CA, se ele está na diretoria ou se ele está como acionista controlador. E aí, a nossa estratégia de análise envolveu 3 etapas, né? Uma análise descritiva, né? A gente buscou comparar, né, as empresas em que havia envolvimento familiar com as que não tinham envolvimento familiar, né? E aí, para dar uma maior assertividade a essa comparação, a gente usou os testes T e testes Mann-Whitney para comparar esses 2 grupos. E para fazer uma análise multivariada, né, então a gente construiu um modelo em que a gente insere, né, cada uma dessas 4 variáveis independentes, e para isso a gente usou uma análise para dados em painel, considerando efeitos fixos para o tempo e para o indivíduo, e aí a decisão, né, para esse tipo de painel vem lá do teste Hausmann, o multiplicador de Lagrange de Beuys-Pagan, etc. Né? Tá, e aí, como resultado, o que é que a gente observa? Então, aqui a gente tem a parte descritiva, né, e aqui a gente usou também testes T e testes Mann-Whitney. Então, a gente observa, né, que tanto a média quanto a mediana, né, das empresas não familiares, elas são maiores, né, em todas as 3 práticas e na prática de empregados, como tudo. Então, as empresas não familiares, em média, têm práticas melhores do que as empresas não familiares, perdão, têm práticas melhores do que as empresas familiares em todos os aspectos que nós avaliamos, e essas diferenças são sempre estatisticamente significantes, a pelo menos com um nível de significância de 5%. Então, isso já contraria, né, já é um indício de que a nossa primeira hipótese seria contrariada. A gente esperava que as empresas familiares tivessem práticas melhores. Okay? Indo agora para os modelos de regressão, né, a gente faz um detalhamento melhor disso. Então, o que é que a gente observa? Primeiro, de fato, que o envolvimento familiar
ou ele vai afetar negativamente as práticas, ou ele não vai afetar, como é o caso aqui das práticas de treinamento, saúde e segurança, e depois detalhando, né, o nível de envolvimento familiar, quando esse envolvimento se dá por meio do conselho de administração, né, ele se comporta exatamente como a gente esperava, né? Para práticas de compensação e benefício, que são práticas financeiras, há uma influência negativa, então empresas familiares, né, ou empresas familiares em que o membro está na gestão ou está no conselho de administração, isso influenciaria negativamente benefícios financeiros, enquanto outros tipos de benefício ele acaba afetando positivamente, né? Mas quando a gente olha para outros níveis de envolvimento, por exemplo, na diretoria ocorre exatamente o contrário do que a gente havia previsto, né? Há um incentivo maior de benefícios financeiros, né, aqui na compensação e benefícios, e uma influência negativa nos outros tipos de compensação, né? Enquanto o envolvimento no controle, ele vai afetar negativamente a compensação e benefício, afeta negativamente as práticas de treinamento, saúde e segurança, e não vai afetar aqui as práticas de diversidade e direitos trabalhistas, ok? Então, o que a gente conclui desse trabalho? Nesse trabalho, ele não é um trabalho que está no estágio bem inicial, é só uma exploração inicial do que a gente gostaria de fazer, mas o que a gente concluiu dele por enquanto? Primeiro, né, os resultados obtidos, eles vão suportar a ideia, né, que a riqueza socioemocional prega de que há uma heterogeneidade, ou seja, o envolvimento da família ou para as práticas de responsabilidade social corporativa, isso vai depender da forma ou, na verdade, do grau de envolvimento que essa família tem com aquela empresa. Ou seja, não é simplesmente essa relação, uma empresa familiar vai ter, de fato, uma melhor prática de RSC, não. Isso vai depender também da forma como esse envolvimento se dá. Tá? E a gente destaca, na primeira, a rejeição da nossa hipótese, da nossa primeira hipótese, a gente esperava uma relação positiva, mas, de modo geral, a gente observa uma relação negativa. Isso, apesar disso contrariar a corrente dominante da literatura, ela se aproxima de resultados mais recentes, principalmente resultados de contextos que são muito semelhantes ao nosso, né? Em contextos de países emergentes, em que há uma alta concentração de propriedade. Então, estudos mais recentes realizados em contextos parecidos como o nosso, como na Coreia do Sul, isso pensando em termos de mercado financeiro, né? E que há empresas mais concentradas, como na Espanha, como no Chile. A gente observa também essa influência negativa do envolvimento familiar nas práticas de responsabilidade social voltada para os empregados. Então, resultados dessa natureza mostram para a gente a importância de você realmente considerar o contexto no qual a empresa opera, né? Isso vai ser bem relevante para você conseguir explicar essa forma como se dá essa relação familiar com a adoção de práticas de responsabilidade social corporativa. Certo? E é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou aí aberto para as críticas e para as sugestões ou para tirar as dúvidas que possam ter surgido. Obrigado, Rômulo, pela sua participação. Achei interessante o seu estudo. Novamente, você se baseou em dados secundários para você poder fazer análise da sua pesquisa, né? Eu vi que você teve uma amostra de 100, acima de 100. Você chegou a fazer algum estudo de caso para poder complementar essas afirmações, Não, assim, geralmente eu não cheguei a fazer um estudo de caso, até porque, assim, como a gente trabalha com empresas da B3, são empresas um pouco inacessíveis, né, de você conseguir fazer entrevista e coisas desse tipo, né? Então, assim, a gente se baseia só nos resultados da nossa análise estatística mesmo. Ah, tá. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, uma questão que quer colocar? Eu só queria fazer alguma observação, Ron, parabenizar você pelo trabalho. Eu sei que é um início de uma pesquisa, mas ela traz algumas informações que eu tenho observado, inclusive um aluno aqui da universidade que eu trabalho também desenvolveu um estudo em relação à empresa familiar, e a gente percebe que dentro das empresas familiares a gestão é da família, ela não tem um rigor de gestão de recursos, de controle financeiro, controle de gastos em relação ao caixa, né,
e muitas das vezes não obedece à lei, por exemplo, uma norma técnica que seria o prolabore de cada um, ou salário específico, né, para que essa empresa pudesse ter um certo rigor. Dentro desse estudo, uma das preocupações que eu fiquei é com relação às variáveis que você tem usado para diferenciar aqueles que proporcionam benefícios para a família, né, dentro da família, e aqueles que interferem na questão da gestão. Seria interessante, só uma sugestão, né? Assim, foi o que eu enxerguei sem fazer uma leitura mais aprofundada do seu artigo, sua pesquisa, mas assim, seria interessante, na apresentação das informações, ficar mais claro o que você está referindo a um ou outro quando você apresenta os dados já finalizados, que na dúvida para a margem para a gente questionar esses dados. E uma das preocupações que eu fiquei também é a sua amostra, né? Ela não sei se ela é relevante para esse nível de análise. Percebendo que os trabalhos que foram apresentados que hoje, epistemologicamente falando, são positivistas, né? Característica positivista, né? Que vai tentar fazer uma demonstração aí. Mas no mais, Rômulo, como está no início, eu vejo que algumas variáveis devem se ajustar e parabenizo a iniciativa, porque são poucos trabalhos nessa linha que vai enxergar essas variáveis que você está abordando, mas precisa um pouco melhor mostrar ela para que o público que está lendo tenha acesso melhor a essa leitura e entendimento dessas variáveis. Mas, no mais, parabenizo a sua iniciativa desse trabalho. Eu agradeço aí também as observações, tá? Eu queria fazer uma observação em relação ao primeiro trabalho que foi apresentado. Eu tinha uma pergunta a fazer, mas o tempo não dá. Estou com um tempinho aqui um pouco maior. A gente tem 15 minutos, ainda dá para comentar alguma coisa. Só a respeito, por exemplo, da amostra daquele trabalho, que ele saiu com 5 mil para pesquisar, 5 mil, né? 5 mil empresas. E chegou a 300 e pouco. Essa amostra ela é consistente para professor Macário? O senhor quer essa amostra que foi obtida de resultado para pesquisa, ela seria interessante falar um pouquinho se ela seria representativa para esses resultados que foi alcançado. Sim. Como foi usada a equação estrutural, tem uma forma de se calcular o tamanho da amostra. Isso. Tá? E, no caso, aí, a amostra mínima seria 70 casos. Nós temos 313. Porque o PLS ele trabalha com amostras pequenas. Ele não precisa de uma amostra muito grande para trabalhar. Então, ela é mais que suficiente. Não, tranquilo. É só essa uma das dúvidas que eu fiquei. Eu acho que do Rômulo também. Do Rômulo foram 130 empresas? 130. 32 empresas, 132. 846 observações, né? Pegando o painel. Eu tentaria fazer uma nova aí para poder comparar, até pela proxy do outro lado, 1 e 0 e 1, aí para você comparar se as médias lá são iguais. Mas a gente fez um teste de trabalhos muito assim, no trabalho já há um teste de hipótese, né? Como são só 2 grupos, né? A gente optou mais pelo teste T do que pela nova, no caso. Até C para um grupo de 2, sim. No geral, pessoal, parabenizar vocês pelo trabalho, né? O Marcos pela condução aí, uma satisfação estar participando dessa sala, onde que eu aprendi bastante. A educação, a ciência se faz assim, e parabenizar a todos. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos os autores que apresentaram os trabalhos, André, Rômulo, Macário, Gabriela, muito interessante o seu trabalho. Marcos, obrigado pelas contribuições. Se alguém tiver mais alguma... A gente ainda tem mais um tempinho, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente ainda está aqui. A gente pode ainda comentar alguma coisa, senão eu agradeço a presença de todos e obrigado. Só falar que daqui a pouco tem a premiação, de repente um dos trabalhos que foram apresentados aqui vai ser premiado, né? De antemão já parabenizo o trabalho e estou na torcida, né? Abraço a todos, bom final de semana. Obrigado. Parabéns. Um abraço. Obrigado, tchau.
Obrigada a todos também. Obrigado, Gabriela. Tchau. Obrigado. Tchau. Ô, Marco, depois que você já montou sua apresentação lá para qualificação ou ainda não? Depois a gente conversa aqui, que a gente está aqui na sala. Então tá bom, um abraço, meu amigo. Tá bom? Daqui a pouco a gente pode se falar aqui. Não, vamos deixar para amanhã. Então Tá falou. bom. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau.